Boa noite a todos. Os corajosos, né, que saíram de uma noite de chuva. E além do mais, feriado, claro que a gente compreende também que tem pessoas que viajaram, que têm compromissos. São coisas a fazeres humanos. Porém, quem pode e destinou para vir aqui, significa que está querendo aprender, refletir, repensar a vida, reorganizar a vida, a condução das coisas. Somos aprendizes, né, numa caminhada que segue, ainda bem que segue. E hoje um dia propício, então, para que a gente agora na oração mentalize os nossos entes queridos que partiram, para que a gente possa fazer uma boa compreensão do que é essa separação temporária. Os laços que nos unem não se desfazem nas existências. Então, que a nossa conexão espiritual seja realmente a nossa maior conexão. Então, a gente vai fazer agora uma prece, pedindo aos benfeitores dessa casa que receberam a cada um que está aqui, pedindo também o amparo aos amigos desencarnados que certamente estão aqui para se instruir também, para aprender, e também a equipe espiritual que comanda essa casa, para que sempre estejam lá prontos a nos orientar, a nos guiar e, acima de tudo, que o nosso coração esteja aberto ao aprendizado e à evolução. Aos que não estão aqui hoje, que estão viajando, que tenham segurança nos seus deslocamentos, outros ainda que sofrem a dor da separação e da partida, a gente remete a eles todos as nossas bênçãos de consolo e de certeza. A vida não cessa nessa existência. Que a luz e a paz nos acompanhem, que tenhamos uma excelente palestra e encontro de reflexão. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje é o dia que a gente pode também conversar e entender como que a doutrina espírita entende o dia de finados. Quantas pessoas hoje tiram o dia para ir visitar os cemitérios, os túmulos dos seus familiares. Todo carinho e toda lembrança, não tem nada de errado nisso. Nada, é bonito termos os laços familiares. Mas na doutrina espírita, além desses laços que a gente vive, a gente tem também a visão espiritual da compreensão do que é a morte. Porque a morte, ela costuma, fragilizar o nosso coração, as partidas, as separações, a saudade. A gente é humano, a gente chora a falta das pessoas. Quantas pessoas hoje lembram e tentam superar, porque a dor da saudade, ela é uma dor que ela precisa ser superada todos os dias, para quem sabe quanto aquele ente querido faz falta. Na visão espírita, então, eu vou colocar como o espiritismo vê o dia dos finados. Eu coloquei aqui o título que eu tinha passado para a menina que organizou a tabela aqui das palestras. Eu tinha falado assim, eu vou falar de vida após a morte. Mas estudando o tema e preparando, eu vou botar um acréscimozinho ali, ó. Vida após as existências físicas, para a gente compreender a dimensão do que a doutrina espírita nos esclarece. Então, a morte, ela é um enigma para a maioria das pessoas. Causa medo, angústia, dor. Mas o que nos leva a temer a morte? A gente tem um olhar mais restrito do que é a morte.
é porque, na maioria das vezes, o nosso entendimento não compreende a amplitude do que é vida. Porque reconhecemos que a vida, ela é só física. Quando nos apegamos a essa dor mais pequenininha, quando nós enxergamos a vida como um pertencimento do espírito, aí muda tudo. Não é que a dor não doa, muda o modo de encararmos a dor, muda a postura nossa. E é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Quando nos percebemos e nos reconhecemos que somos filhos de Deus, nós não somos pouca coisa, somos filhos de Deus. Deus não cria coisas descartáveis, coisas sem valor. Deus não se engana. Então, quando Ele nos criou à sua semelhança. Não é pouca coisa. Por isso, imortais. A vida no espírito é imortal. É essa certeza que deve guiar o espírita. É isso que tem que nos mover. A dor dói, mas a certeza de que a vida é imortal é o que tem que nos guiar e nos conduzir. E nos dar força para recomeçar o caminho. A vida no corpo físico é que é passageira. Por isso que eu coloquei aqui, após as existências. Vida em si, ela é inesgotável, interminável, imortal. Ela tem existências. Cada vida terrena, para nós, é uma existência. A vida no corpo físico é que é passageira e termina. E é por nos apegarmos ao corpo físico, porque somos falíveis e ainda pequenos, é que tememos a morte. Porque enxergamos o corpo. Então é preciso ensaiar, é preciso estudar, é preciso se esclarecer para que o nosso degrau de compreensão suba. Aí muda tudo. O corpo morre, perece, porque ele é feito do quê? O que é feito o nosso corpo? Matéria biológica, fisicamente falando, criada pela junção de gametas masculinos e femininos. Aí surge a vida física, uma veste corporal que recebe o espírito imortal. Aí muda tudo. A falta do conhecimento das leis de Deus, leis que geram a vida, e a vida em abundância, Jesus disse. Tereis vida em abundância. Faz o ser humano sofrer com a separação do corpo físico com o espírito. Então, a falta de conhecer essa verdade divina que é vida em abundância que Deus nos deu, faz com que a gente sofra. Essa é a dor que nós sentimos. Porque nós temos ainda muito apego ao nosso corpo físico existencial. Mas virá um dia que a coisa muda. Porque a consciência espiritual, ela cresce com a evolução. E aí o nosso olhar... Não é assim, quando a gente é mais novo, vou dar importância para um monte de coisinha, né? Vai passando o tempo, não é verdade que é assim? É assim, né? A gente vai vendo que eu vou dar bola para essas coisinhas, já está olhando, então é o olhar que muda. O conhecimento e a maturidade traz serenidade. Só o tempo. O tempo é um precioso recurso que Deus nos deu. Morrer causa sofrimento? Vocês já se perguntaram? Para morrer, a gente sofre para morrer?
Será? Vamos ver. Viveremos no mundo espiritual do mesmo modo que vivemos aqui na Terra. Então, se temos vida direcionada para o bem e na construção da felicidade aqui no caminho reto, se esforçando, mesmo que a gente tropece, que a gente tropeça. De 10 tentativas, tropeçamos umas 8, andamos 2, né? Mas o propósito é que conta. Porque não são os erros que nos movem. É o propósito de acertar que nos move. Errar é aprendizado, é pedagógico. Deus não castiga porque a gente erra. O castigo que a gente julga é nosso, da nossa consciência. Deus olha para nós como engatinhando. Qual é a mãe que se enraivece do bebê engatinhar e não caminhar logo? Qual a mãe? Se a mãe que é humana, não, eu digo a mãe e o pai, não ficam bravos que o bebê engatinha primeiro para depois caminhar, Deus faria uma coisa dessas? Então a questão do castigo é uma construção que denota a nossa falta de evolução. Então, toda vez que a gente repagina, revisita as nossas atitudes que deu errado e que a gente fez por 1000 situações, porque não conhecia, porque não tinha esclarecimento, porque naquele momento agiu por um certo egoísmo que agora a gente tenta consertar, que ele não cause remorsos insolúveis. A gente precisa ter a misericórdia para conosco de se permitir aprender. Muda tudo. Tudo muda quando a gente tem outro olhar para conosco. Então, vivemos no mundo espiritual do mesmo modo que vivemos aqui na Terra. O desencarne em si não faz milagres. Não é porque a pessoa desencarnou que virou santo. A malinha vai embora do jeito que eu enchi ela nessa vida. Porque quando eu vou tendo minha vivência aqui, é como se eu botasse no cofrinho das minhas virtudes e das minhas experiências uma moedinha. E ela que vai ser o crédito da gente. Então, viveremos no mundo espiritual exatamente como vivemos aqui. Então, é melhor nós consertar aqui para depois pegar lá, usufruir lá. É uma questão da gente aproveitar a sabedoria que Deus deu para nós. Decisões. E nós bem decidiremos quando compreendemos a consequência das nossas atitudes. Por quê? Porque a responsabilidade é uma faculdade do espírito. E a paz da gente, ela se fortalece e cria felicidade quando nós temos a sensação do dever cumprido. Aí tu tem paz no coração. Aí, com essa paz que a gente vai construindo, a gente prepara a morada da gente no mundo espiritual, porque é para onde realmente deveremos voltar. Porque somos seres espirituais e fazemos estágios aqui na Terra, usando um corpo por vez. Por isso, existência. Se você vive o amor aqui na Terra, se você vive nos ensinos do Cristo, do mesmo modo que Jesus exemplificou, então teremos paz. Teremos paz aqui. E ao desencarne, no processo do desligamento do corpo, do espírito, do corpo espiritual, não haverá dor, porque a dor denota apego. Então, preciso que a gente ensaie, exercite, treine o desapego material. O bem que se faz na Terra nos dará felicidade no mundo espiritual. O receio da morte, isso que eu falei antes, morrer dói. O receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor que ele é um ser espiritual.
E por algum período de tempos em tempos, ele compreende que vem estagiar na escola da vida para se habilitar a progredir. Aí muda todo o entendimento das nossas dores. Quando a gente passa por dores, a gente vai tendo um entendimento de aprendizado e não de revolta. Porque quem se revolta gera mais dor e sofrimento próprio. Então a resignação é uma grande escola e uma grande virtude que nos habilita a aprender a ser felizes aqui e levar a felicidade para o mundo espiritual. Está na mão de cada um. Ninguém faz a decisão de um pelo outro, seria imposição. A verdadeira evolução é aquela que eu escolho fazer porque é certo. Então eu compreendo. Aí muda tudo. Compreenderá também que nesses estágios da vida, as dores e as dificuldades são oportunidades de lapidação. Por isso que não causa revolta, causa resignação e senso, ânimo de superação. Ah, então eu então não vou reclamar. Não é isso, é erguer-se. Quando Paulo de Tarso caiu, qual foi a palavra que Jesus disse para Paulo? Levanta-te. Levanta-te. Caminha. Vai para tal lugar aonde te direi. Levanta-te. Erga-te. Espírito verdadeiro, cristão, é aquele que se levanta, que não se entrega, se anima. Coragem. Ao mesmo tempo, compreenderá melhor sua missão na Terra, aguardará com mais calma e sem medo, e se preparará melhor para a transição. Morte é transição, não é perda. Não é perder nada, é trocar de lugar, é voltar para casa. Saberá também quem caminha nesses trilhos que encontrará seus entes queridos. Compreenderá como que num filme, passa aquele filme, que as dores e as alegrias que teve foi escola. Revererá seus laços familiares de entes que aqui ficaram, mas tem entes esperando a gente lá também. A família construída aqui e lá. Tem muito espírito benfeitor torcendo e olhando para nós como uma mãe e um pai olham para os seus filhos pequenos aqui. Porque é do ser humano espiritual cuidar-se no cuidado e na fraternidade. Então, quando a gente retorna, a gente vai ser recebido. A minha mãe pergunta assim, que minha mãe é católica, tal, não me impede nada de eu ser espírita. Ela diz assim, eu digo, mãe, a sua mãe vai lhe receber o dia que a senhora for. Ela disse, será? Tipo, um será assim com uma saudade. Isso eu tenho certeza, mãe. Pode, vai tranquila que ela vai estar lá. Aí ela fica feliz. O esclarecimento que eu estudo, por isso que é importante a gente estudar. Pense que vocês venham aqui perder tempo. Vocês estão ganhando tempo. Assim como a gente que prepara uma palestra ganha tempo. O conhecimento que o estudo da doutrina espírita nos permite é alcançar o entendimento que aqui na Terra as coisas materiais são bem-vindas, que elas nos permitirão construir a nossa vida material. Sim, porque somos aqui como seres que usam a matéria para evoluir. Mas a maturidade espiritual também nos ensinará que daqui nada levamos. Que tudo deixaremos. Ninguém vai embora com nada, com herança, com títulos, com dinheiro, com roupa, com nada. A gente deixa tudo aqui. Ela nos ensina que as coisas materiais que aqui estão nos deverão servir para construir as coisas espirituais da alma. Ou bem usar os recursos da matéria. Não é preciso se despojar. Não é preciso. É bem usar. Aí é o aprendizado.
aí é a maturidade, aí é o crescimento, aí é a evolução. A unidade já fica boa, né? Mas tá difícil, né? Mas devagarzinho a gente aprende. Precisamos ser usuários das coisas materiais e não sermos usadas por elas. Lembremos do conselho de Jesus, está no Evangelho. Primeiro o reino dos céus e depois tudo o Pai nos dará por sua divina misericórdia. Deus provê todas as coisas necessárias, mas é preciso que eu tenha um maior tesouro que Jesus disse que é do Espírito: boa vontade. O tesouro mais precioso que o seu coração pode ter é a boa vontade do fazer o bem. Aí tudo se soluciona. Então não teremos problemas insolúveis. A solução virá na hora certa, mas eu preciso buscá-la. Levanta-te. Jesus disse. Por conhecer o nosso apego, tem uma passagem que agora eu vou citar e vocês vão dizer que, nossa, eu nunca tinha entendido, nem eu tinha entendido, mas agora eu entendi. Por conhecer o nosso apego excessivo, Jesus disse, está lá em Mateus 8:22 e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, chamado Moral Estranha. Quem nunca viu essa frase, deixar que os mortos enterrem os seus mortos? Quantas vezes a gente diz, meu Deus, mas eu nunca entendi essa frase. O que Jesus quis dizer, deixai que os mortos enterrem os seus mortos? Parece difícil, né? O que será que Jesus quis nos dizer? Por que acontece que a gente não tem ainda maturidade para compreender todas as frases de Jesus? Mas devagar a gente vai estudando e vai compreendendo. Jesus quis nos ensinar e nos alertar para que não sejamos mortos sem morrer. Mortos caminhantes. Vivos na matéria e mortos para o espírito. Cristalizados no egoísmo, perdendo a possibilidade da construção da convivência humana sadia. Ele quis dizer para não sermos vítimas das tentações abusivas dos vícios, dos hábitos perniciosos. Ser atormentados pela inexistência da paz na alma. Colocar-se refratário na dor do outro. Individualista, egoísta, o mundo parece cada vez mais individualista. Mas o caminho é para frente que se anda devagar. A gente vai para os lados um pouco, mas depois um dia tomaremos o rumo. Todos. Não, Jesus nos alertou para não respirarmos tão somente para si. Porque quem respira para si é um morto vivo, entre aspas. Por isso que Jesus disse, deixai que os mortos enterrem os mortos. Vocês entendem que a gente vai compreendendo o que Jesus quis dizer? Na hora que a gente lê sem instrução, diz, nossa, mas Jesus não estou entendendo o que ele está dizendo. Então, não sejamos mortos-vivos. Sejamos vivos e bem vivos. Atuantes, vivos, ativos. Cada um tem que fazer a sua caminhada. É natural, então, que tenhamos saudades dos nossos entes queridos, porque temos laços afetivos. Isso é humano. Quando eu falei antes da partida, de quem a gente ama, é natural. Aí sim seria ruim se a gente não tivesse amor, afetividade e saudades. É como eu me porto diante disso. É isso que muda tudo. Mas a doutrina espírita, que é muito consoladora, nos ensina que com a morte do corpo físico, o espírito se desliga e segue para o acolhimento na espiritualidade. E aí viverá a verdadeira vida. Mas ele sempre estará ligado aos seus que aqui ficaram. Claro, nós temos laços afetivos. Por isso que sentimos falta. Nesse dia de finados, o belo e valoroso é fazer uma prece de gratidão à vida de quem viveu conosco.
Desejar ao ente querido que ele tenha paz aonde ele estiver. Agradecer a ele pela convivência que nos permitiu ter. Oferecer ao ente querido uma flor e pedir que Jesus olhe por ele. Isso certamente tem... Eu me lembrei dessa passagem porque teve um livro que eu li chamado O Jardim dos Girassóis. Foi um livro que falava do luto, da perda de entes queridos, e lá mostrou no capítulo que a família em casa, era o pai que faleceu, ficou a mãe e a filha e tal, e eles oferecem um vaso de girassóis naquele dia, então que eles se lembraram do ente querido, né, que eles sentiam dor, e no mundo espiritual onde ele estava se materializou o vaso. Chega como uma internet 50G, não é 5G que agora está tendo. É instantâneo. O pensamento materializa o nosso amor. Por isso que nesse dia podemos limpar, sim, podemos fazer visita, sim, aos túmulos. Porque não, é da tradição humana. Podemos fazer, qual é o problema? Mas importa sabermos que lá só está o físico. E que a nossa verdadeira comunicação e a nossa ligação é pelo pensamento e pela oração. A gente dá um degrauzinho acima, além. Graças a Deus que o espírito não está lá dentro do túmulo, né? Graças a Deus. A vida prossegue depois do túmulo. A doutrina espírita nos prova, não é suposição, através da comunicação com os espíritos, que é um dos pilares da doutrina espírita, que a alma é imortal. Nós temos na obra básica Céu e Inferno 66 casos de manifestações de espíritos que dizem como estão no mundo espiritual. Eu estou feliz, eu estou arrependido, eu estou endurecido, eu estou revoltado, eu estou mais ou menos. É só ler a obra, uma obra que faz parte, está aqui, ó. Aqui, ó. Faz parte dos 5 livros que fundamentam a doutrina espírita. Todo espírita tem que estudar a doutrina espírita. E dentre esses livros está Céu e Inferno. A obra básica. Todo mundo tem que ler, estudar e compreender. A vida do espírito tem muitos e muitos capítulos, por isso existências que eu escrevi ali antes. Revisamos e vemos pela consciência própria que poderíamos ter feito diferente. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, a gente revisa como num filme e a gente se dá conta que a gente podia fazer diferente. Daí a gente chora um pouco o tempo passado e a gente pede o quê? O retorno para reparar. Mais um pilar da doutrina espírita, reencarnação, retorno, fazer de novo o que não saiu bem feito. Porque a gente não é perfeito, já disse que a gente de 10 tentativas erra 8 e acerta 2, e as 8 nós temos que reparar. Jesus disse, pagarei todos os centil por todos os débitos, centil por centil. E não é castigo, é dever cumprido. Quando a gente tem uma conta que paga, não dá uma respirada, ai, paguei essa conta. Pronto, dever cumprido. Não ia ser diferente no mundo espiritual? Se aqui nós somos um rascunho do que é. Não ia ser diferente. Reconhecemos que não fomos tão justos com quem viveu conosco. Percebemos que deixamos dores e toda dor provocada gerou um débito. E assim pedimos a misericórdia divina para voltar e fazer diferente. O erro nos causa dor e a dor nos gera sofrimento. Sofrimento nos desperta para o arrependimento e acende em nós a decisão de fazer melhor novamente. Reencarnação. Esse é um pilar da doutrina espírita. Cada retorno que a gente volta das existências, por isso que eu falei, ó, vida após as existências. Cada retorno traz consigo as virtudes e também as marcas das nossas más tendências acumuladas, porque nós somos espíritos que aprendemos e
documentamos no nosso histórico espiritual as nossas experiências. A bagagem espiritual não se perde de existência após existência. Ela é da vida do espírito. As habilidades desenvolvidas pelo espírito retornam como espírito. Isso justifica e comprova as múltiplas existências. O que dizer de uma criança de 2 anos que senta num piano e toca como se ele tivesse feito pós-graduação lá não sei aonde com o maior pianista do mundo? Quem que justifica isso, se não as habilidades do espírito conquistadas? Qual a explicação? Quem que me explica isso aí? Quem? A gente vê na internet toda hora casos e casos. Mas que alguém me explique então qual é a explicação, se não a reencarnação? A reencarnação é o consolo do reencontro. Todos os laços afetivos nunca se rompem. Reencarnamos entre amigos que já viveram juntos. Ou reencarnamos com amigos futuros. O que é um amigo futuro? É o desafeto de hoje. Então, por isso que muitas vezes temos desafetos próximos a nós que precisamos reconhecer como amigos futuros, porque é preciso reparar e aparar as arestas das dores que provocaram a separação da amizade que há de vir. É preciso que a gente faça esforço para reconhecer e fazer. Superando as diferenças através do perdão. Aquele que hoje é o seu desafeto, lembre-se que é necessário que faça de tudo para que ele seja o seu amigo do futuro. Pois uma nova existência que estamos vivendo é uma oportunidade preciosa. E os laços só se reatam na existência e no exercício da fraternidade. Não adianta achar que lá no mundo espírito tu vai reatar tudo. A prova dos 9 é aqui. Tu reata lá, tu concorda e tu propõe um novo ajuste. Mas vem dar o clique do checklist aqui. Não tem outro jeito. É da lei. E não sou eu que estou dizendo, é da lei divina. Nos cabe aceitar. Então, façamos de nossa vida a melhor rota. Lembremos das palavras de Jesus. Jesus não disse palavra em vão, tá? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Só com a doutrina espírita a gente compreende isso, né? Só com a doutrina espírita. Então, quem veio aqui hoje, entre aspas, gastar um tempinho, não perdeu tempo. Não perdeu. A reflexão nos faz diferentes e nos habilita com novos recursos de melhores decisões. Não desperdiçamos a oportunidade que temos hoje. Agora, estamos apenas usando um corpo físico para a morada do Espírito. Nós somos mais que um corpo, muito mais. Somos filhos da inteligência suprema, o Pai de todo o universo. Não somos pouca coisa. Porém, temos responsabilidade para devolver essa misericórdia que Deus nos concedeu. Uma existência. Então, que a doutrina espírita seja a nossa consoladora, seja a nossa esclarecedora, porque uma atitude que nos faz melhorar e querermos seguir erguidos para o caminho reto, já valeu a pena a noite de chuva que vocês pegaram hoje para chegar até aqui. Certo? Então, obrigado pelos minutos, pela hora e a hora de atenção que vocês deram. A mim me ensinou muito preparar esse texto, porque também sou igual a vocês, caminhante. E pretendo melhorar, aproveitar ao máximo a minha reencarnação. Então é isso. Agora a gente vai fazer
o nosso término, pedindo então que os médiuns dessa casa se portem e se postem e se coloquem a serviço dos benfeitores espirituais, para que pelas mãos dos médiuns, a luz que através delas passa para cada coração que aqui esteja, fortaleça, encoraje, reerga e acenda dentro do íntimo de cada um o propósito de buscar fazer valer a pena essa existência. Jesus nos abraça agora com o perfume do seu manto sagrado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, vida. Que assim seja. Que assim seja.